Boa noite, seja bem-vinda. Manda um oizinho aí. Boa noite, Catarina, tudo bem? Elza, boa noite, boa tarde, tudo bem? Suelen, tudo bem? Heloíse é minha irmã. Leneide, Sônia, tudo bem? Vem chegando, conforme vai chegando, vai dando um oizinho aí. Luana, tudo bem? Amém, que Jesus possa estar falando com profundidade. A Mara, tudo bem, Mara? Oi, Tere, Maria Tereza, tudo bem? Saudade, Tere. Saudade de estarmos juntas. A gente possa, muito em breve, poder se abraçar, estar juntas. Então tá, gente. Vai chegando, vai dando um oi. Espero que Jesus fale em profundidade com você. Hoje a gente vai falar sobre medo da aparência física. Então, espero que esse tema seja relevante e que talvez, se você conheça alguém que tenha esse medo, você possa também estar encaminhando, depois compartilhando essa mensagem. Dai, tudo bem? Saudade. Margarete, Tatiane, tudo bem? Sejam bem-vindas. Então, eu queria que a gente se imaginasse aí numa sala, numa conversa bem informal, que a gente estivesse no mesmo ambiente, falando sobre essas coisas, tá bom? Então, a gente vai falar sobre medo da aparência física. Então, a primeira coisa... Oi, Adri, tudo bem? Primeira coisa que a gente precisa entender, Clarice, tudo bem? É que Deus nos criou como uma perfeição. Então, você foi criada com todos os detalhes e Ele te criou, Ele te desenhou. Obrigada. Ele te desenhou, Ele pensou em cada detalhe quando te formou. Então, você não é um acidente e nem a sua aparência é um acidente, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui é que você não é um acidente e a sua aparência também não é um acidente, tá bom? Ele não comete erros. Então, por que é muito comum as mulheres terem medo da aparência física? Por que é tão comum esse medo, né? A gente vai procurar entender um pouco melhor sobre esse medo. Então, esse medo pode vir muitas vezes pelo nosso desejo pecaminoso de tentar se parecer com outras pessoas. Às vezes a gente quer até ser outras pessoas e procura, através de artifícios, tentar parecer com outras pessoas. E esse desejo de atingir certos padrões de beleza, que ele é imposto pelas mídias, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, por revistas, e que muitas vezes não correspondem à realidade. Então, assim como eu, você já deve ter feito uma make para tirar uma foto e sabe que muitas vezes aquela foto não está correspondendo à realidade. Você sabe que é possível estabelecer um ângulo em que o nariz fica diferente, em que a boca fica maior e que o olhar fica diferente. E a gente procura, a gente sabe disso, mas mesmo assim a gente olha uma revista e tenta reproduzir aquilo sabendo que aquilo não corresponde a uma realidade.
A gente se fica comparando a mulheres que muitas vezes passaram horas, um tempão se maquiando, que tiveram uma assessoria profissional para escolher a roupa, que tiveram alguma assessoria profissional para estabelecer o ângulo certo, que às vezes tiveram uma foto manipulada num filtro ou no Photoshop, enfim. A gente fica tentando se comparar a elas. E às vezes, muitas mulheres, não só aquelas, mas nós também... Oi, mãe. Nós também, a gente se submete a algumas dietas milagrosas, né? E existem muitas mulheres que, por conta dessas dietas, desenvolveram muitos transtornos alimentares, né? Às vezes a fixação por exercícios físicos, por procedimentos de beleza, na tentativa de chegar a um padrão de beleza muito difundido nas mídias atuais. Então, é triste a constatação, né? Mas que a gente é especialista de transformar coisas boas em coisas pecaminosas. Sabe por quê? Porque não tem problema querer se maquiar, não tem problema querer ficar bonita, ou procurar se alimentar bem, ou procurar fazer exercícios e cuidar daquilo que Deus nos deu, o nosso corpo, né? Não tem problema. O problema é quando isso se torna um ídolo, quando a gente faz das nossas vidas essa busca por querer parecer algo que talvez não corresponda à realidade. E essa busca vai gerando em nós ansiedade e medo quando a gente não consegue atingir essa expectativa. Oi, Jéssica, tudo bem? Então, a gente precisa saber que a gente não é desse mundo, que as coisas vão cair. E eu achei muito interessante que a autora traz a seguinte relação, né? Que as coisas que... Às vezes as coisas caindo... literalmente, no nosso corpo indo se degradando com o tempo, serve de lembrete para nós, para a gente saber que nós não somos daqui, que esse não é o nosso fim, né? Olha só o que Filipenses fala ali, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tenha de até subordinar a si todas as coisas. Então, esse cuidado, esse nosso desejo de ter um corpo perfeito aqui nesse mundo, às vezes pode se tornar um ídolo que gera esse medo constante e que gera essa ansiedade constante. Mas você precisa saber que as coisas vão cair. Vai cair, não tem problema, né? Então a gente precisa elevar os nossos olhos e entender que as coisas nunca terão o ideal que a gente quer, que o nosso corpo não será o ideal. Porque aqui as coisas são imperfeitas, nós vivemos em um mundo caído. Mas eu preciso aceitar também aquilo que Deus me deu, né? Deus nos fez diferentes, nos fez loiras, morenas, altas, baixas, crespas, lisas, e essa diferença mostra de fato a diversidade de Deus na criação. E é tão legal isso, imagina se todo mundo fosse igual, se todo mundo tivesse cabelo liso, se todo mundo tivesse olho castanho ou olho azul, né? É tão legal ver a diversidade, né? A diversidade na criação. E uma das formas é através da nossa aparência também do nosso corpo. Então, eu queria dar alguns conselhos práticos em relação a esse medo da aparência física, tá bom? E o primeiro deles é: seja grata pelo corpo que Deus te deu. Então, agradece aí, Jesus. Repete comigo: Jesus, obrigado pelo que Deus, esse corpinho que tu me deu. Fala aí. Falou? Espero que sim. Espero que você tenha falado. Então agradeça, Jesus, muito obrigado. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deixa cair. Pode ser que você não tenha o padrão de beleza que você gostaria, mas algo importante é ser grata pelo presente que é o seu corpo. Esse corpo que te permite fazer tantas coisas. Esse corpo que te permite ir e vir. Esse corpo que te permite abraçar as pessoas. Então seja grata por aquilo que Deus te deu. Deus te deu. Ter um coração grato é sinal de maturidade, não é mesmo? Quando a gente é grato por alguma coisa, significa que a gente já amadureceu um pouquinho. Então seja grata. Então, eu por muitos anos detestei o meu cabelo, era muito difícil de lidar com ele. Até que um dia eu precisei aceitar e tá aí, hoje eu amo meu cabelo, crespo,
grande desse jeito e bora lá, segue a vida, né? Ser grata pelo aquilo que Deus me deu, e hoje até às vezes fico meio deprimida quando ele tá meio liso, né? Eu quero começo a levantar ele para ele ficar grande. Então, ser grata por aquilo que Deus te deu é um sinal de maturidade. Então, obrigado, Deus, pelo meu corpinho, pelos meus bracinhos, meus olhinhos, mesmo que você tenha algum tipo de deficiência que talvez te impeça de fazer certas coisas, eu tenho certeza que você é dotada de muitas outras coisas no seu corpo que Deus permitiu que você tenha, né? Então, e olha só, em relação a isso, né? Eu dei uma pesquisada sobre a mudança física ao longo do tempo, né? Então, eu queria que você viajasse comigo um pouco sobre como o padrão de beleza é mutável e como a gente não deve se fixar no padrão de beleza. Olha só. Na antiga Grécia, o padrão de beleza era ter um corpo em simetria. As mulheres evitavam ser bronzeadas porque era considerado feio. Então você já deve ter visto aquelas estátuas gregas onde tudo é muito perfeito, onde tudo é muito simétrico, os tamanhos são muito simétricos e muito perfeitos. Então era um padrão de beleza na Grécia Antiga. Já no Renascimento, na Idade Média, o padrão de beleza feminino da época hoje seria considerado acima do peso. Então, se você vê as pinturas, as mulheres, o padrão de beleza seria muito diferente do que hoje a gente consideraria uma mulher magra. Para aquele tempo, a magreza era feia, porque as pessoas que tinham comida eram consideradas bonitas porque elas tinham comida, elas podiam comer e elas tinham, como eu vou dizer, elas tinham condições, né? Então elas eram consideradas muito bonitas. Já nos anos 20, a falta de simetria do corpo era disfarçada por vestidos longos e retos, né? Então as mulheres usavam roupas retas porque elas se livraram dos espartilhos. Então aquele vestido de melindrosa, aquela coisa reta, né? Então era o padrão de beleza da época, não ter forma, para não mostrar a forma, que era quase que uma rebeldia em relação à ditadura dos espartilhos. Depois, nos anos 80 e 90, o padrão de beleza era super realçar as coisas, deixar tudo marcado, cabelo grande, seios grandes, cintura fina e a roupa super justa. Já a partir de 2010, o padrão de beleza feminino passou a ser a mulher fitness, com barriga tanquinho, o corpo todo definido, mas sem exageros. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você entenda que sempre vão haver tendências em relação à beleza. E se a gente sempre for levada por essas tendências, a gente vai perder a gratidão por aquilo que a gente tem hoje. Então, muito cuidado para não ser o tempo todo levada por essas tendências, tá bom? O segundo ponto que eu queria destacar vai cair, mas cuide do corpo que Deus te deu. Olha só em Filipenses 5:23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam considerados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Então, sim, a gente deve cuidar. A gente deve cuidar que o nosso espírito, alma e corpo, nós somos seres integrais. A gente precisa também cuidar das nossas emoções, sim. A gente precisa cuidar da nossa alma, sim, do nosso espírito. Mas na mesma proporção a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa saúde também, daquilo que Deus nos deu. Então você imagina que você ganhou um presente, que é o seu corpo. O que você faz quando ganha um presente, né? Você procura usar da melhor maneira aquele presente, fazer o uso certo daquilo lá. Você não joga num canto. Se você gosta do presente, e eu espero que você goste, um presente que é valioso, você vai procurar fazer o melhor uso dele. Então, assim deveria também ser com o nosso corpo, né? Ele é um presente que Deus nos deu. Então, você tem cuidado desse presente que Deus te deu, ou você faz pouco caso? Hein? Olha, tem cuidado ou não? Tô até com medo das respostas. Então, procurar se alimentar de forma saudável, fazer exercícios físicos, manter uma higiene de cuidados com o corpo que Deus te deu é uma das formas de cuidado, né?
Então, se você está passando esses dias em quarentena em casa, tem tanta coisa disponível aí, né, para desenvolver massa muscular, aí faz os exercícios em casa, aí põe um vídeo no YouTube. Tem aí a Jéssica aí que tá dando aula grátis. Tem aí umas irmãzinhas também que eu sei que estão fazendo umas lives de exercício. Eu tô usando um aplicativo também. Eu já emagreci 3 quilos só fazendo 10 minutos em casa. Pensa. Então, vamos lá, gente. Vamos cuidar desse corpinho, cuidar daquilo que Deus nos deu, né? E o terceiro, junto com isso, ó, a Jéssica tá dando uma dica aí. E o terceiro, junto com isso, é usar esse corpo para a glória de Deus. Usar esse corpo para a glória de Deus. Então, que seu corpo seja sim para a glória de Deus. Então, não adianta ter todo um cuidado especial com o seu corpo se a sua motivação não for a correta, se a sua motivação seja para a sua honra e a sua glória, mas que seu corpo seja para a glória de Deus, que não seja para se mostrar ou para agradar as outras pessoas ou para se parecer com alguém, ok? Então, agindo dessa forma, a gente precisa usar o nosso corpo para que Jesus brilhe através de nós. Então lembra que Jesus usou o corpo dele para glorificar a Deus, né? Olha só o que Filipenses 2 fala. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus interesses, mas também o dos outros. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então ele usou o corpo dele para a glória de Deus. E eu fiquei, quando eu estava pensando nisso, né, uma suposição, tá? Da Paula, uma suposição minha. Eu penso que quando Jesus veio ao mundo, ele poderia ter escolhido a melhor aparência da face da terra, que ele sendo Deus, ele poderia pegar tudo que é de belo no mundo, tudo que talvez de bonito fosse considerado na época e nascer daquele jeito. E as pessoas reconheceriam dele iriam a ele, nossa, que cara lindo. E ele chamaria atenção por isso. Mas lá em Isaías tem uma profecia que fala o seguinte, que ele, Isaías 53, 2, que ele não tinha boa aparência nem formosura. Então, eu imagino que ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele não considerou isso, né? Ele considerou se humilhar e usar o corpo dele para a glória de Deus. Ele escolheu uma posição de servo. Ele veio como alguém comum, assim como eu e você, para mostrar isso, para mostrar que parecer alguma coisa não é parâmetro para ser coisa alguma. Então, que a sua busca por se esvaziar a si mesma, assim como Jesus, que você faça uso das suas potencialidades que ele colocou na sua mão, sendo grata por isso, né? Hoje, nós como discípulas de Jesus, nós somos a manifestação do corpo de Jesus nesse mundo. Você sabia que você é a manifestação do corpo de Jesus nesse mundo? Que você possa manifestar Jesus de um modo muito profundo, que Jesus possa ser manifesto na sua vida, no seu corpo, também na sua alma, no seu espírito, na forma como você cuida daquilo que Ele te deu também. Então, como é que você tem manifestado esse corpo de Jesus na Terra, né? Então, que você não tenha medo e que seu medo não seja baseado em relação à comparação a outras pessoas, mas que você possa usar tudo que você tem para glorificar Deus, mesmo assim cuidando daquilo que Deus te deu, e usando isso para que a glória dele seja manifesta. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, que você possa pensar aí como tem usado a sua aparência, seja para o bem, né, ou seja para o mal, seja para às vezes se afastar ou afastar as pessoas, né? Que a sua aparência glorifique a Deus, sabendo que nós temos toda uma responsabilidade diante de Deus daquilo que nós estamos cuidando, né? Amém? Então eu vou orar por você.
Jesus, obrigado pela vida das minhas irmãs, obrigado porque eu sei que teu Espírito Santo é capaz de ir a fundo e consertar cada palavra minha que não tem a ver contigo, Pai. Peço que tu faça isso, que tu vá lá nos corações, que tu seja capaz de mostrar o pecado, que tu seja capaz de transformar realidades e transformar vidas, Pai. Que a nossa aparência física, tudo que a gente tem nas nossas mãos, seja uma manifestação da tua glória aqui na terra, Pai. Que aquilo que na nossa aparência, nos nossos recursos, isso tudo seja para te glorificar. Nos dá sabedoria nos cuidados com nós mesmas, nos dá sabedoria de como nós usamos o nosso corpo na tua glória, Pai, para te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, que você possa desfrutar muitos anos ainda desse corpo com muito cuidado. Amém? Fica com Jesus e um beijo.